Bom, sétimo ano, eu vou fazer com vocês aqui a correção do PET volume 2, né? As 4 atividades que nós tivemos durante esse PET, ok? Então, começando lá pela primeira atividade, semana 1, nós tínhamos ler aí, né, as informações sobre o texto dramático. Espera-se que vocês tenham lido essas informações, né? No texto 2, vocês tinham uma informação sobre, e deveriam pesquisar um pouquinho sobre o Alto da Compadecida e sobre Ariano Suassuna, né? Só com a título de curiosidade, Alto é uma peça teatral que tem como cunho, né, como objetivo, algum tema religioso, tá? Eu lembro que eu mandei para vocês um trechinho sobre Ariano Suassuna e o Alto da Compadecida. Quem tiver tido a oportunidade de assistir, imagino também que vocês já tenham assistido esse filme várias vezes, né? Então vamos lá, a gente tem aí um trecho do Ariano Suassuna, no número 3. No número 4 começam as nossas atividades. Quantos personagens participam desse diálogo que você acabou de ler? Se vocês prestaram atenção, são 3 personagens: o padre, o Chicó e o João Grilo. De qual personagem você gostou mais? Justifique a sua resposta. É resposta pessoal, né, gente? Mas eu vou falar aí para vocês o meu personagem predileto. Aquele que eu mais gosto é o João Grilo. Por que eu gosto dele? Porque é um personagem que é astuto, esperto. E para quem conhece a história toda, sabe que ele tem um ar de engraçado. É o que traz o cômico para a história, né? Vamos lá, continuando. Agora observe a cada fala e responda. Na frase, que gritaria é essa? Por que você acha que foi colocado esse ponto? Qual seria o tom de voz do padre nesse momento? Então a gente vê que o ponto aí, né, o ponto de interrogação, ele foi usado para mostrar a dúvida do padre que sai da igreja, né, para ver o que está acontecendo lá fora. Talvez ele estivesse um pouco exaltado, um pouco nervoso, né, com a gritaria que estava do lado de fora. Padre, com desprezo. Um cachorro? Na frase acima, qual orientação foi colocada entre parênteses? A expressão com desprezo. Para que foi utilizada essa orientação? Como você imagina que seja a expressão facial do personagem nesse momento? Por quê? Ora, aparece a orientação de como o padre deve pronunciar essa frase. Como é que ele vai pronunciar um cachorro? Com desprezo, com nojo, com indignação. Né? Chicó, mas padre, não vejo nada de mal em benzer o bicho. Por que foi usado o ponto final? Qual seria a intenção de Chicó nesse momento? O ponto final aí é usado porque a gente tem uma afirmação, eu não vejo nada de mal em benzer o bicho. Né? E qual é a intenção do Chicó nesse momento? Ele quer convencer o padre a benzer o bendito do cachorro, né? Não tem problema nenhum em benzer. Então ele foi usado com esse intuito de convencer o Chicó a benzer o cachorro. O padre a benzer o cachorro. Ok? Vamos lá. Semana 2. A gente ainda está trabalhando o texto teatral, particularmente o mesmo trecho da obra de Ariano Suassuna, né? Só que a gente vai trabalhar algumas coisas específicas do texto teatral. Pesquise o que é rubrica em um texto teatral e localize as rubricas do texto, o Alto da Compadecida. Rubricas são as indicações sobre o movimento e atitudes dos personagens durante a peça de teatro, tá? Geralmente elas vão aparecer entre parênteses e próximas ao nome da personagem. Quais são as rubricas que a gente vê nesse trechinho aí? Primeiro, aparecendo em frente da igreja, depois, com desprezo, depois, desfazendo-se em risos,
entra na igreja. Número 2. Leia a última fala e responda. Onde a cena se passa? O que indica a ação do padre? Qual a sua intenção ao entrar na igreja? Onde a cena se passa, gente? Na porta da igreja. O padre não sai para ver o que está acontecendo? Que ação indica isso? Ora, o padre sai da igreja e depois ele entra na igreja. E qual é a intenção dele quando ele entra na igreja? Quando ele entra, ele deixa claro para quem é leitor, né, do texto, que ele aceitou a ideia de benzer o cachorro, né, decidiu em benzer o cachorro por se tratar do cachorro do major, que era um homem de grande influência na região. Ainda sobre o fragmento da peça O Alto da Compadecida, é possível perceber relações de poder entre as personagens. De que maneira? Sim, existem relações de poder, sim, no texto. A gente pode perceber isso claramente. Como? O padre tem poder de decidir quem pode ou não ser abençoado, né? O major tem riqueza e influência devido à sua patente, é o major, e o seu poder supera o do padre. Ele é poderoso, mais poderoso que o padre. E o Chicó e João Grilo, eles não têm poder nenhum. Eles representam a classe menos favorecida da sociedade, né? São os pobres. E para quem já viu o filme, vai lembrar do João Grilo dizendo 3 dias, 3 noites em cima da cama e nem um pedaço de bife me trouxeram. Número 4. Se você conseguiu assistir o vídeo, responda. Eu mandei um videozinho para vocês que ia tocar um pouquinho nesse assunto aí, né? Nessa questãozinha da letra A. Mas se você não conseguiu fazer, faça agora a correção, ok? Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Que crítica o escritor Ariano Suassuna faz nessa frase? Ora, se vocês viram o vídeo do Ariano Suassuna contando um pouquinho da vida dele, os vídeos que eu mandei, vocês perceberam que ele tem amor, paixão, loucura pela língua portuguesa, né? E ele acha que a língua portuguesa, ele coloca isso, aliás, ele diz que não é ele, foi Miguel de Cervantes, um grande escritor espanhol, que diz que a língua portuguesa é a língua mais bonita que tem. E que por isso, né, ele não troca a língua portuguesa por nada nesse mundo, por nenhuma outra língua. Então, quando ele fala isso, que ele não troca o oxente, ele não troca as nossas características da nossa linguagem pelo jeito de falar de nenhum outro país, ok? Vamos lá, número 7. A palavra oxente é comum em que estado do Brasil? É comum. Essa palavra é comum em toda a região nordestina, tá? Principalmente ali Bahia, mas em todo o Nordeste a gente escuta esse tipo de palavra. Agora, registre expressões ou palavras típicas da cidade ou estado que você nasceu. Então, o que a gente tem típico de Minas Gerais? Uai, trem bom. Típico de vocês, casca fora, que é ir embora, picar a mula, que tem o mesmo sentido, e rachando o bico, que é morrer. Coloque V ou F nos parênteses abaixo, sendo V para verdadeiro e F para falso. O Alto da Compadecida apresenta uma história muito engraçada que se passa no Nordeste brasileiro, totalmente verdadeira. Ariano Suassuna era formado em engenharia civil. Mentira! Se vocês viram o vídeo, ele era formado em direito, né? Trabalhou um tempo lá, mas não servia para coisa, num escritório de direito, de advocacia. No livro, a história é apresentada por um palhaço. Sim, no livro, sim, ela é apresentada por um palhaço. E no julgamento final, João Grilo é o único que não vai para o inferno. Todos os outros personagens são levados pelo diabo. É falsa. Essa afirmativa é falsa. Se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme agora, quando eu pedi, quando eu sugeri, ou se já assistiram antes, vocês sabem muito bem que, por sugestão até mesmo do João Grilo, eles vão para o purgatório, né? Supostamente o lugar onde fica se esperando a purificação para depois ir para o céu. O João Grilo, ele volta para a Terra, né? Por intercessão da Nossa Senhora, ele consegue voltar, ok? A gente termina aí
a segunda semana e passa para a terceira semana. Vamos lá. Na terceira semana, a gente vai trabalhar com outro texto, que são fragmentos do texto O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que é da Carolina Maria de Jesus. Aí vocês têm o primeiro trechinho: meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço, já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. E depois o segundo como faça como Carolina, letra B. Conte qual é o seu maior sonho. Ô, gente, essa resposta é totalmente pessoal. É o seu maior sonho. Eu coloquei aí para vocês qual era o meu maior sonho. O meu maior sonho era ser mãe, né, realizado nos meus 2 filhos, Pietro e Samuel. Letra Segundo texto. Todos têm um ideal, o meu é gostar de ler. Outra vez, uma pergunta totalmente pessoal. A leitura é um hábito constante na sua vida? Explique. Sim, na minha vida, a leitura é um hábito constante. Não só porque eu sou professora de português e isso faz com que eu leia muito, mas porque realmente eu gosto de ler, eu gosto de estudar, de estar informada. Depois. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual. Qual era a escravidão? A fome. Carolina Maria de Jesus registrou essas palavras em seu diário há mais de 60 anos. A fome ainda é algo presente na vida dos brasileiros? Escreve o que você sabe a respeito. Gente, nós podemos ver, né, pelo tamanho do nosso país, a desigualdade social que existe aqui, que é enorme. E embora existam aí programas sociais para sanar parte desses problemas, nós percebemos que existe muita fraude e que esses programas não são suficientes para sanar as dificuldades, né? Seria necessária aí uma educação de qualidade para que as pessoas possam lutar por melhores condições de vida e de salário, né? A mudança ocorre através da educação, mas infelizmente o nosso país educação. Aí tem um ditado no Nordeste que diz que boi caretado é mais fácil de ser conduzido, né? Ele só vai para frente, ele não olha para os lados, ele não questiona nada. Depois, nós somos pobres, viemos para a margem do rio. As margens dos rios são lugares do lixo. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Com a pandemia do coronavírus, o número de desempregados tem aumentado no Brasil? Relate o que você sabe sobre o assunto. Para quem acompanha, né, os telejornais, né, acompanha através da internet, sabe que sim, né, o número de desempregados no nosso país tem aumentado constantemente. Já era muito alto antes o índice e agora com a questão do isolamento social ele aumentou. Se a gente trouxer para a nossa cidadezinha, talvez a gente ainda não sinta isso tão claramente, porque as pessoas estão saindo, estão trabalhando, embora tenha aí o pedido de isolamento social. Mas elas estão correndo risco justamente para não perderem o emprego, né? Aí, gente, faltou um texto que eles não colocaram para vocês. Eu mandei depois o arquivo, né? Tu para cá, tu para lá. Não, desculpa, tu para lá e tu para cá. Aí tinha a questão da variedade linguística, eu mandei um vídeo também falando sobre as variedades linguísticas para vocês poderem responder essas atividades. Então vamos lá. Com base no que você leu do texto, responda. Descreva como você imagina o Lousada. Traga detalhes baseados na leitura do texto. Como é que eu imagino o Lousada? É um homem de meia idade, com poder aquisitivo, porque ele tem uma empregada, né? Não é muito rico, porque se ele fosse muito rico, ele não ia ficar puxando o saco das pessoas. Ele usava bigode,
porque se vocês lembram lá no texto, ele faz referência ao presidente Afonso Pena e a Rodrigues Alves, que eram presidentes que usavam bigode. E terno também. Né? Como é que eu sei que ele usava o terno? Ele vai pedir a empregada para trazer a casaca dele, que é a parte de cima do terno. Ok? Depois, letra B. Descreva como você imagina Carolina. Traga detalhes baseados no texto lido. Então, acredito eu, né? Imagino que a Carolina seja uma mulata, gorda, com um lenço amarrado na cabeça, né? No cabelo, assim. Uma saia longa com a barra suja e rasgada, chinelo, olhos grandes, curiosos, sobrancelhas grossas, né? Sem serem feitas, e um sorriso irônico, com o qual ela olhava o patrão dela, sem que ele percebesse, né? Já que ele era tão soberbo, tão cheio de si, ele não percebia a forma como ela olhava para ele, com ironia. Letra C. Podemos identificar no texto pelo menos duas variedades linguísticas. Diga quais são e exemplifique com falas dos personagens. Então, a gente tem a primeira variação aí, a variação social, é a fala da Carolina, né, que provavelmente não frequentou a escola por muito tempo. E onde eu vejo isso? Né? Tem um trechinho lá que ela diz, em que a gente foi nas regata do Flamengo. E depois a variação histórica, que está presente em expressões que não são hoje mais usadas. Quando grimpam as altas posições, quando aspiram, desejam as altas posições. Né? Letra D. Qual dos personagens do texto pode sofrer preconceito linguístico e por quê? Olha, eu diria para vocês aí que a Carolina ainda pode sentir um preconceito linguístico maior do que o Lousada, né? Porque a variante linguística que ela usa é uma variante que está associada, ligada à classe menos favorecida da sociedade. E aí, por isso, ela é considerada, né, ela é desprestigiada. Ela é considerada, não, mas é uma língua de pouco prestígio, uma variação de pouco prestígio. Daí eu imaginar que ela seja aí dos dois a que mais possa vir a sofrer um preconceito linguístico. O outro não vai conseguir ser entendido. Por que é importante que as falas, rubricas e indicações cênicas de um texto dramático realmente retratem bem os personagens? Para que os atores consigam compreender e interpretar no palco as intenções e efeitos de sentido que o autor do texto queria passar. Tá? Então, daí a importância. Que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado o discurso direto ou indireto para introduzir as falas? Ora, vocês leram lá no texto da semana 1 que o discurso dramático pode ser o diálogo, quando os personagens conversam entre si, ou o monólogo. O monólogo é uma peça em que a gente tem um personagem e ele fala o tempo inteiro. Podem aparecer outros como se ele estivesse recontando aquilo que aconteceu na vida dele, tá? Então é um monólogo. Mas aí a gente tem o diálogo e o discurso que aparece aí é o discurso direto, né? Os personagens falam, pronto, acabou. Ok? Vamos lá, então, quarta semana ainda trabalhamos um pouquinho a questão do gênero dramático. Vamos lá. A gente tinha como número 1 a atividade para ler os textos. O texto 1 era uma vez um reino sonolento. E texto 2, o reino adormecido, peça de Léo Cunha em 3 atos. Então vamos lá. Depois feita a leitura, acredito que vocês tenham feito, né? Número 2. Quais são os personagens do texto 1 e do texto 2? No texto 1 nós tivemos o rei, rainha, princesa e súditos. Texto 2, súditos, princesa, o arauto, súditos 1, 2 e 3.
Número 3, preencha a tabela abaixo. Então, os critérios de comparação aparecem na primeira tabela, depois em relação ao primeiro texto e ao segundo texto. Possui narrador, isto é, uma voz que conta a história? O Era Uma Vez, sim. O Reino Adormecido, não. A fala de personagens, como elas aparecem introduzidas no texto? Em Era Uma Vez, sim, introduzidas através de travessões. Reino Adormecido, sim, existem falas de personagens, elas são introduzidas pelo travessão e pelo nome do personagem à frente, né? Como são caracterizadas as personagens? Deixa eu corrigir. No Era Uma Vez, trechos descritivos e adjetivos dentro das partes contadas pelo narrador. No texto Reino Sonolento, as características aparecem através das falas, funções, ações e referências ao cenário. Como é apresentado o ambiente? No primeiro texto, Era Uma Vez, o narrador descreve o cenário, e no segundo texto, o Reino Adormecido, a descrição é apresentada através da rubrica, né? Essa rubrica que traz a descrição do cenário. Número 4. Que tipo de discurso aparece no texto 1 e no texto 2? No texto 1, nós temos o discurso direto, que é a fala direta dos personagens, mas nós temos também o discurso indireto, quando as falas das personagens aparecem dentro do discurso do narrador, quando o narrador cita a fala dos personagens. No texto 2, a gente vai ter somente o discurso direto, ok? Vamos lá. Número 5. Quais as características, então, do texto dramático escrito? Depois da gente ter estudado aí durante todo o PET, a gente pode recolher as características básicas do texto dramático. É um texto que não possui narrador, apresenta rubricas. O que é isso? São as indicações cênicas, né? Indicações de cenário, de fisionomia e atuação que a personagem deve ter durante a apresentação. Depois, a caracterização dos personagens vem através do contexto, das falas e das rubricas. As falas são introduzidas por travessão e pelo nome das personagens. E o ambiente, né, ele é descrito, deixa eu corrigir isso aqui, nas rubricas. Ok? Número 6. Pensando nas características de um texto para ser encenado, quais mudanças poderiam ser realizadas no trecho a seguir? Observem os aspectos que podem ser melhorados, como, por exemplo, utilizar a pontuação expressiva, visto que o texto não aparece pontuado adequadamente. Inserir rubricas indicativas de ações cênicas, tornar as falas mais engraçadas, enfáticas, mais elaboradas. Além disso, é importante que o texto adaptado tenha coerência e sequência lógica, de forma que as falas das personagens conduzam o desenvolvimento do texto. Aí vocês têm uma adaptação do Chapeuzinho Vermelho, né? Você tem a cena 1, cenário, a casa da mãe da Chapeuzinho, figurino a mãe de avental, Chapeuzinho com touca ou roupa vermelha, a mãe do Chapeuzinho diz, vem aqui, Chapeuzinho, já estou indo. A mãe da Chapeuzinho, sua avó está doente, Chapeuzinho, o que aconteceu com ela? A mãe da Chapeuzinho, ela está gripada, Chapeuzinho, só isso? A mãe da Chapeuzinho, sim, quero que leve uma cesta de doce para ela e rápido. E a Chapeuzinho responde, ok, mãe. Então, gente, nessa atividade, vocês deveriam reescrever esse texto, né? Tornando muito mais expressivo, colocando rubricas, indicações cênicas e tudo mais. Eu espero que vocês tenham feito, né? Mas dou uma sugestão aqui. Vocês podem ler e tirar uma orientação para fazer os seus, se vocês ainda não fizeram. Então vamos lá. Cena 1, cenário.
Casa da mãe da Chapeuzinha, a garota está deitada no sofá mexendo intensamente no celular. Figurino. Mãe de avental sobre a calça e blusa. Ela tá com calça e blusa e sobre isso ela tá de avental. Chapeuzinho está de jeans, moletom vermelho de capuz, fones de ouvido, meias e chinelos. A mãe da Chapeuzinho. Chapeuzinho! Corre aqui, menina! Tô aqui. Chapeuzinho! Aí a indicação, gritando. Larga esse bendito celular e vem aqui que eu preciso da sua ajuda hoje. Novamente, a mãe berrando. Vem aqui agora, menina. Eu vou tomar esse celular e só te devolvo no ano que vem. Chapeuzinho. Nossa, mãe, o que está acontecendo? O mundo vai acabar, é? Eu tô fazendo as atividades do PET 2, esqueceu? Tenho que enviar as fotos das atividades aos professores e a internet está horrível. Vou mudar aqui um pouquinho, né? Mãe da Chapeuzinho. Ih, esqueci, filha. Mas agora eu preciso da sua ajuda. Sua avó, deixa eu corrigir, né, gente? Está doente e quero que você deixe essa cesta na casa dela. O que a avó tem, mãe? Covid-19? Vira essa boca pra lá, menina. Sua avó tem somente um resfriado. Acho que você está vendo jornal demais. Vai, leva essa cesta para sua avó e verifica se ela tomou o remédio direitinho. A mãe aponta o dedo, indicador e balança. Você sabe como sua avó enrola para tomar o remédio. Ah, não esquece a máscara e nem o álcool gel, grita a mãe, né? E a Chapeuzinho lá do portão responde. Tá bom, mãe, já já eu estarei de volta. Ô, gente, é uma sugestão, né? Cada um faz aí. Depois que a gente reescreveu esse texto, vocês acham que ele se tornou, né? Que a fala das personagens aí são mais atrativas e ajudam a desenvolver o enredo? Sim, né? Melhorou e muito em relação ao primeiro. Não tá 100%, mas está bem melhor. É utilizada uma pontuação que colabora com a expressividade do texto? Sim, foi utilizada. As rubricas estão claras e são suficientes para a encenação? Sim. E aí você deveria, no número 8, pedir alguém para reescrever o seu texto e fazer alguma colaboração. A gente encerra aqui, gente, a correção, né? Nos preparamos aí, nessa semana de agora, para o PET 3. Espero que vocês continuem levando a sério e fazendo as atividades como tem feito até agora. Sei que não é fácil, sei que não se compara ao que nós temos dentro de sala de aula, mas por enquanto é aquilo que temos. Então, por favor, eu peço a vocês, façam as atividades direitinho, enviem as fotos aos professores de vocês, não deixem acumular porque depois fica muito difícil para dar conta de fazer. Em caso de dúvidas, pode procurar qualquer um dos seus professores que nós vamos e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter, ok? Fica com Deus e até o PET 3, se Deus quiser.